Nós estamos na série e que temos sido abençoados pelo Senhor. E hoje eu quero falar sobre perseverando como Jesus. Nós devemos andar nos passos de Jesus. Nós temos experimentado do Senhor durante esses domingos os aspectos de Jesus e como ele se comportou e viveu e se tornou exemplo para nós, e como nós devemos copiá-lo, como nós devemos viver como ele, e de que ele é o exemplo maior para todos nós. E hoje eu vou estar falando sobre perseverando como Jesus. E eu espero que o Senhor continue ministrando em nossas vidas de forma poderosa e falando conosco mais uma vez nessa noite. Hebreus capítulo 12 vai ser o texto base que vamos usar. Vamos falar de alguns outros textos, mas esse vai ser o texto base que vamos ler, vamos meditar e vamos olhar para algumas coisas aqui que são importantíssimas para nossas vidas, e entendendo como que o Senhor pode derramar graça sobre nós. Pensando sobre esse tema de forma específica, perseverando como Jesus, me fez pensar em muitas coisas durante a minha caminhada de fé. A minha caminhada como cristão, a minha caminhada como pai, como esposo, como cidadão, como trabalhador, como amigo. E eu não consegui contabilizar a quantidade de vezes que eu queria desistir. A quantidade de vezes que eu quis parar, que eu não quis continuar. A gente vive numa realidade social e no mundo, irmãos, que nos vende atalhos. E a gente sempre está olhando para esses atalhos. E os atalhos sempre vai prometer para a gente conforto, vai sempre prometer para a gente uma vida mais tranquila. Então, o esforço e perseverança sempre é descartável. Nós descartamos porque perseverar custa, porque perseverar às vezes dói. Então, quando a gente olha para dificuldades que aparecem na nossa vida, a gente sempre pensa em desistir, porque é muito mais fácil desistir, é muito mais fácil parar, é muito mais fácil não continuar. Então a gente sempre vai para a realidade do conforto e para aquilo que não nos custa nada, e é mais tranquilo estar ali. Mas o Evangelho, ele nos chama para uma caminhada diferente. Porque quando nós chegamos no Evangelho, o que ganhamos é uma inscrição numa maratona e não numa corrida de 100 metros. Quem vê o Mateus correndo, eu nunca, não sei, né? Não vou falar nunca não, mas um dia eu vou me animar a ganhar dele e do Felipe. Amém, irmãos? Vocês não vivem pela fé, não, então tem que... Mas eles correm, e uma corrida de 100 metros... talvez fosse mais fácil, porque você chega até lá, quase morrendo, mas dá para chegar. Agora, uma maratona que parece que não tem fim, ou o fim dela é com a volta de Jesus, ou então quando você morrer, fica mais difícil correr desse jeito. Então, se nos derem a opção de correr uma corrida de um tiro de 100 metros e uma maratona, possivelmente vamos escolher a corrida de 100 metros porque sabemos que podemos quase infartar, mas a gente pode chegar lá. Então essa corrida de distância exige muito mais da pessoa, exige muito mais de todos nós. E muitas vezes, numa maratona, as pessoas não correm em si pelo prêmio, mas pela satisfação de chegar naquele lugar, de chegar e terminar a sua maratona. Mas a gente sempre está olhando para a realidade do prêmio. Então, quando nós olhamos para Hebreus, ele vai nos colocar em uma situação, em uma comparação com Cristo, que torna difícil de verdade a gente olhar para nós e ver a possibilidade de conseguir chegar até o final. Quantos de nós não começamos corridas com o coração ardendo, e a principal, a corrida do Evangelho, com o coração ardendo, cheio de entusiasmo, e a gente sabia que era uma corrida, sabia que era uma grande maratona, então a gente vai por essa conversão
explosiva, a gente olha para a igreja com uma torcida vibrante, de vambora, caminha, você vai chegar até o final. A gente olha para a palavra no início da nossa caminhada como algo eletrizante, um energético para a vida, que nos impulsiona, que nos leva adiante, e vamos correndo. Mas essa maratona chamada vida cristã vai passando por algumas etapas. No caminho vai ficando solitário, porque algumas pessoas vão ficando para trás, ou estão mais adiante, e a gente fica sozinho na caminhada. Temos subidas, parecendo a Serra de Petrópolis, e aí você acha que não vai conseguir chegar até o final. Isso gera sofrimento, dores no músculo, e a gente passa por curvas, a gente passa por decepção, porque desaceleramos, tem um desgaste e a tentação de parar, de não continuar, e aí chegamos no quilômetro 20 ou 30, e a única coisa que a gente pensa é melhor eu parar, beber uma água, comer um bom pão com alguma coisa dentro, para poder trazer energia para o meu corpo, e aí eu não vou continuar mais. O apóstolo Paulo iniciou uma corrida da vida cristã. E quando a gente olha para a realidade do apóstolo Paulo, e vamos olhando para ele, para a sua vida, ele está preso numa prisão romana, úmida, fria. E para o mundo, o apóstolo Paulo preso, o apóstolo Paulo agora já no fim da sua vida, talvez era um fracasso. Um líder religioso aprisionado, abandonado, aguardando execução, mas ele tem uma palavra no meio dessa realidade em que parece que ele perdeu, que ele não está ganhando, no meio de uma prisão onde ele poderia estar lamentando, reclamando, falando mal da vida, questionando, e ele dedicou a sua vida ao evangelho e agora está numa prisão, ele vai morrer, vai perder a sua cabeça. O que ele grita desse ambiente é: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me está aguardando. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 até o versículo 8. O apóstolo Paulo, ele não está dizendo aqui: eu sobrevivi, eu sou um cara forte. Ele diz: eu venci. Mas como que ele venceu? Ele entendeu que essa corrida não dependia das circunstâncias da sua vida, mas da fidelidade do Senhor em segurar suas mãos e levá-lo adiante. Da fidelidade do Senhor, de que mesmo ele com as algemas na sua mão, ele podia olhar para o futuro e entender que a coroa estava logo ali, aguardando ele no seu futuro. Mas o seu presente, ele não olhava como uma grande derrota. Nossa perspectiva, nossa visão sobre as coisas mudam quando nós começamos a olhar para o lugar certo, a perceber a coisa certa. Então, quando a gente olha para essa realidade, nós experimentamos da graça do Senhor e da presença e do poder de Deus. Capítulo 12 de Hebreus, a partir do versículo 1. Se tiver a sua Bíblia aí aberta, diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Quando nós olhamos para a realidade do texto aqui de Hebreus, a gente precisa dar uma olhada para quando o escritor está dizendo tão grande nuvem de testemunhas. E a gente sempre leva para um lado sobre aqueles que estão vivendo perto de nós hoje e levamos para o lado da acusação, as testemunhas que estão nos olhando e nos acusando.
O escritor aqui tem algo na mente muito maior, e quando você volta para o capítulo anterior, ele faz referência aos heróis da fé. Abel, Noé, Abraão, Sara, Moisés. Ele olha para eles e olha para esse pessoal que terminaram a sua corrida, que terminaram a sua carreira, que chegaram até o fim. Eles não são meros espectadores, mas são prova viva de pessoas fracas que pela fé conseguiram perseverar e chegar até o fim, não pelos seus méritos, pelos seus esforços, não porque eram bons, mas porque Deus sustentou as suas vidas até o final. O Senhor levou eles até cruzar a linha de chegada, até a caminhada final, e o Senhor estava sustentando cada um deles. E o testemunho dessas pessoas grita a nós, que é: não desistam, continuem. E eles não tinham uma visão como nós temos hoje das Escrituras Sagradas, entendendo o que é de verdade o final de todas as coisas. Nós conhecemos e sabemos como será a linha de chegada. Eles não percebiam e não tinham esse entendimento, mas mesmo assim, eles chegaram até o final com a ajuda do Senhor. Quando olhamos para o versículo 1, que diz: portanto também nós, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para essas testemunhas, nós precisamos estar conectados, de certa forma, aos heróis da fé, e entendendo que a perseverança desses homens e os exemplos deles nos ajudam a caminhar também pela fé, no meio da realidade da vida, entendendo as promessas que nos foi feita, e eles também tinham promessas que eles não conseguiam perceber e não viram o cumprimento delas como Cristo encarnado, mas eles perseveravam e eles chegaram até o final. E nós, irmãos, que temos tantas informações do Evangelho, e nós, que estamos numa corrida parecida com a deles, mas temos a clareza de como as coisas vão terminar. Por que desanimamos? Por que paramos no caminho? Ele continua que a gente precisa se desembaraçar. A realidade aqui desse desembaraçar não é necessariamente só o pecado, mas é o excesso de bagagem. É como se algo estivesse amarrado nos pés, enrolado nos pés, dificultando assim a caminhada ou a corrida. São ambições muitas vezes legítimas, mas que se tornaram ídolos no nosso coração e agora nos paralisa, agora sufoca a nossa fé e nos leva para a incredulidade. São entretenimentos que nos deixam espiritualmente sonolentos. São as boas atividades que nos deixam numa realidade falsa de que estamos num ambiente melhor. Essa realidade, ela é preocupante, porque ela se torna um peso morto, que carregamos, que levamos e que dificulta a nossa corrida. É uma mochila que vamos enchendo de coisas, de pecados, de prática, que vai drenando a nossa energia, vai tirando a gente do foco, daquilo que realmente importa, e aí a nossa cabeça devagar vai descendo e descendo e descendo, e não conseguimos mais olhar para o lugar certo, que é o lugar que nos dá esperança e que nos dá força para caminhar, que é a cruz de Cristo, que é o Cristo que foi crucificado, é o Cristo ressurreto, que nos dá condição de suportar e também perseverar na vida cristã. Precisamos ter esse cuidado. E o pecado que tenazmente nos assedia, a imagem aqui é algo que parecida dessa que está enrolado facilmente em nossos pés, que fica nos assediando. É o pecado de estimação, é a fraqueza recorrente, é aquela atitude cínica ou murmuradora que vem no nosso coração, que nos derruba repetidamente. A gente precisa olhar e entender de que diariamente nós estamos sendo assediados. E a gente não percebe como que estamos sendo assediados. Para esses leitores, irmãos, que pegaram esse texto, os hebreus,
era o risco da apostasia, que estava bem ali pertinho, bem no coração. Era a possibilidade de olhar para trás e abandonar a fé. Por causa dessas coisas que estavam enredadas, amarradas nos pés, na vida, então gerava essa possibilidade de um abandono da fé. E aqui o escritor está dizendo que nós precisamos ter cuidado e abandonar essas coisas, sair dessas coisas, porque incredulidade, amargura, luxúria ou orgulho são coisas que estão diariamente perto de nós. Diariamente perto do nosso coração. E a gente precisa identificar esse assédio e colocar diante do Senhor, porque Ele pode matar a gente. Aqui ele vai colocando de que essa ação de correr, essa ação de estar diante do Senhor, precisa ser uma capacidade de suportar a pressão, sem você desmaiar, sem você cair, mas continuar avançando debaixo de fogo inimigo. Continuar avançando. Mas, irmão, como que faz isso? Se na maioria das vezes a gente cai, a gente cede. Como ter essa condição de suportar sem desmoronar, sem cair, sem quebrar? Como que a gente pode fazer isso? Ele continua e diz que é olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E quem é ele, irmãos? Jesus. Como que eu consigo me livrar? Como que eu consigo olhar para o exemplo daqueles que vieram antes de mim? Como que eu consigo sair dessa realidade? Como que eu consigo viver diante das testemunhas de hoje também? Uma vida em que não está embaraçada. Eu não gosto de usar esse termo, embaraçado, porque eu usava muito, né? Esse termo quando a gente estava pregando em espanhol, quando a gente morava na Argentina, e alguém embaraçado é alguém grávido. E aí, às vezes eu falava, o diabo não pode embaraçar a sua vida. Os irmãos olhavam para a minha vida assim, para a minha cara, e era difícil deixar de falar embaraçado. E agora, quando eu falo embaraçado, me dá vontade de não falar, porque dá a impressão que eu estou falando errado. Mas aqui a gente está no Brasil, aqui é português, vocês entenderam o que é, né? Está embaraçado não é estar grávido. Amém? Só se mudou, né? De repente a língua veio aí agora. Mas essa realidade, não está embaraçado, com coisas amarradas, entrelaçado com essas coisas que minam a sua fé e a sua energia espiritual. Como que a gente pode olhar para esse versículo, que é olhando firmemente para o autor e consumador da fé? É aqui, irmãos, que está o segredo. É aqui que está, de verdade, o verdadeiro segredo para a gente conseguir. É olhar para longe de todas as coisas, para fixar sua visão em um só lugar. Olhe para frente, olhe para o alto, olhe para cima. Tire os seus olhos das outras coisas. E se você fixar os seus olhos nele, eu vou desviar os meus olhos das arquibancadas da vida, da opinião dos outros, das sugestões que os outros dão para eu ir para longe do Senhor. Se eu fixar os meus olhos nele, eu desvio meus olhos dos meus pés cansados, das minhas fraquezas, das minhas impossibilidades, porque eu não consigo. Eu sou fadado ao fracasso e à desistência. Mesmo que eu escute todos os coaches do mundo, mesmo que eu participe de todos os seminários para me colocar para cima, eu convivo com a realidade de não conseguir, de parar no meio do caminho. Eu não verbalizo, eu não digo, mas eu sinto, e o desejo de parar no meio do caminho é quando eu também fico com meus olhos fixados nas minhas fraquezas e não mais em Cristo. Eu preciso desviar os meus olhos das tempestades, das circunstâncias, daquela realidade que eu estou vivendo hoje. Talvez o problema de hoje está fazendo com que eu abandone o meu futuro com Cristo, porque eu acho que aquilo nunca vai terminar. Mas, irmãos, a tempestade de hoje pode passar amanhã de manhã. A tempestade de agora pode terminar e aparecer as estrelas. E aí você compromete a sua vida inteira
porque fixou os seus olhos no lugar errado. Mas o texto está dizendo para fixarmos os nossos olhos em Jesus. Por que nós devemos fazer isso? Porque ele é o pioneiro, ele é o desbravador. Ele não apenas mandou a gente correr, ele corre primeiro. Ele abriu o caminho através da selva do pecado e da morte e nos convida a ir com ele. Ele dá a garantia que é possível de andar no vale da sombra da morte sem ser atingido, porque ele foi na nossa frente. Então ele, como o primeiro, como o pioneiro, ele nos dá a garantia de que podemos perseverar sim e atravessar qualquer tipo de vale, porque ele está conosco. Ele é o consumador, o aperfeiçoador, aquele que completa, que não apenas começou a obra da fé em nós, mas garantiu a conclusão. Ele nos sustenta e nos leva adiante, meu irmão. No dia que eu não puder mais andar, ele vai me carregar. Eu não posso sustentar a minha vida cristã na minha força, na minha energia, na minha possibilidade. Eu garanto a minha permanência e perseverança na fidelidade de Jesus, porque ele me garante isso. E qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. A cruz era o auge da dor e da vergonha. Era o auge. Mas Jesus tinha uma visão de longo prazo. Ele olhava para diante. Ele viu a alegria da redenção, da nossa redenção. Ele viu a alegria de nos apresentar ao Pai, e agora como filhos também de Deus. Ele viu a alegria da glorificação, e essa alegria futura tornou a agonia presente dele suportável. Porque ele olhava para diante, porque ele sabia o que ia acontecer, ele suportando, ele perseverando a cruz. Ele redefiniu, irmãos, na cruz, vergonha como um degrau para a glória. Então ele nos dá essa esperança de que, olhando para o futuro, para a redenção futura, para a Nova Jerusalém, ele olhando de forma escatológica para a volta dele, nos dá a garantia de que o sofrimento aqui é pequeno, temporário, mas olhando para o futuro, me ajuda a perseverar, porque eu aguardo algo maior e mais poderoso do que o meu pecado de hoje. E o versículo 3, ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Considerai. O considerai aqui, irmãos, é um termo matemático que significa calcular, analisar, comparar. Calcule, faça as contas. Coloque o seu sofrimento de lado e do lado do sofrimento dele. Coloque a sua luta ao lado da oposição que ele enfrentou. E quando você começar a contemplar o que ele fez por você, a perseverança de Cristo Jesus, quando você começar a contemplar tudo isso, se torna um antídoto divino para o nosso cansaço espiritual. O que falta em nós é sentarmos e contemplarmos o que Cristo fez, para que a nossa fé possa ser aumentada e para que a nossa perseverança seja mais real, mais visível no nosso dia a dia. Olhando para o túmulo vazio, irmãos, olhando para o trono onde ele está sentado, olhando para a glória dele, isso vai recalibrar a minha alma. Quantas vezes eu tive que me assentar para contemplar o Senhor, para continuar sendo pastor, irmãos. Porque a vontade de não ser mais pastor era muito grande. E não por falta de convicção, mas pelo preço que é ser um pastor. Ser um pastor bíblico, ser um pastor de verdade. Não ser um charlatão. Várias vezes. Senta com a Michelle e pergunta. Quantas vezes ela me viu com a cabeça assim, meu Deus do céu. Vou sentar lá no banco com os irmãos e vamos embora. Quantas vezes? Mas esses dias onde eu estava sentado e pensando na possibilidade de não estar pastoreando, esses mais de 20 anos, ao mesmo tempo eu contemplava o Cristo que suportou todas as coisas por causa das suas ovelhas. E o convite para os seus pastores eram: venham para o caminho de morte.
E isso gerava fé, amor e a disposição de continuar. Eu não sei, talvez você não passa por isso, mas eu passo. Eu vivo essa realidade. Mas a contemplação do que ele fez por nós nos ajuda a continuar. Qual é o problema real, irmãos, do nosso coração? Qual é o problema real? Por que nós desistimos? Por que não continuamos? Se a estratégia do texto que acabamos de ler é prática, dá para ser feita, por que tantos de nós desistem? Param no meio do caminho. A realidade aqui, e para a gente pensar, está no versículo 16 do capítulo 12, que é uma síndrome que vai no nosso coração, que é a síndrome de Esaú. É a fadiga se juntando com o cansaço da alma, que leva a gente a estar longe de Deus e abandonar todas as coisas. Quando nós olhamos para esse coração infectado de Esaú, e no versículo 16, está dizendo que ele trocou o seu direito de primogenitura, um bem de valor muito maior, valor eterno, por um prato de lentilhas. Um alívio momentâneo. Nós vivemos uma época onde você fala que não consegue dormir e te dá um remédio. Nós estamos vivendo numa época onde abandonamos a dieta para tomar alguma injeção, para ficar magro. Nós estamos vivendo uma época onde a gente não quer sofrer, a gente quer alívio rápido. Tomamos antibióticos, tomamos um monte de coisa, nos automedicamos, viramos nosso próprio médico. Por quê? A gente quer aliviar as coisas. Então, o índice de suicídio crescendo, porque queremos aliviar a dor. O processo de permanecer num casamento diminuindo, porque queremos aliviar a dor. Mas também um número de crentes nominais, fracos e que desistem por qualquer coisa, a cada dia também cresce. Trocamos, irmãos, profundidade da comunhão com Deus pela gratificação superficial de rolar o feed de uma rede social. Não conseguimos ler Bíblia, mas ficamos 3 horas numa rede social. Somos fracos. Fomos vencidos naquele dia, onde passamos o dia inteiro vendo feed do Instagram, vídeos do TikTok, um monte de receita no YouTube que ninguém faz. E aí fomos vencidos mais um dia sem pegar nossa Bíblia. Sem dirigir uma palavra a Deus. Trocamos integridade de uma consciência limpa pela conveniência de uma pequena mentira. Trocamos a coragem de defender a verdade pela aceitação covarde do mundo. Queremos ficar bem. Trocamos a alegria eterna prometida por um conforto temporário. E achamos que estamos bem. Essa busca do coração pelo alívio imediato, dessa fadiga da alma que nos leva a fazer besteira, é a síndrome de Esaú. Porque os nossos olhos, sabem onde estão? No lugar errado. No lugar errado. Vocês lembram de Pedro? Está no meio da tempestade, dentro do barco. Jesus diz para ele, pode vir. E ele vai até Jesus. Então Pedro, ele está olhando para Cristo, mas de repente ele vai e começa a olhar para a tempestade, para o vento. E ele desviando o seu olhar, o que acontece com ele? Agora vem falta de fé, que é a sua incredulidade, e medo, e ele afunda. Ele tem medo, e agora com a sua incredulidade, ele afunda. Nós desviamos o nosso olhar de Jesus e por isso estamos afundando. Desviamos o nosso olhar de Jesus, por isso não persistimos. Desviamos o nosso olhar de Jesus e não continuamos. Desviamos o nosso olhar de Jesus, não conseguimos andar uma milha. Desviamos o nosso olhar de Jesus e somos vencidos diariamente pelas coisas que estão enredando as nossas vidas. Somos fracos na oração, somos fracos na Bíblia, não lemos mais nada, não temos paciência com uma mensagem de uma folha A4 para ler. Não aguentamos. O Evangelho, ou a notícia falsa do nosso tempo, diz que a vida cristã deve ser livre de problemas.
E aí isso não te prepara para a realidade da batalha. E aí no primeiro sinal de fogo do inimigo, você se joga no chão e sai correndo. É só o diabo dar um tiro para cima. Que aí, tu mete o pé. E aqui eu não estou jogando piada para ninguém, tá? Que estava no grupo pequeno um dia desse aí. Mas desmaiamos nossa alma. A filosofia mundana nos ensina que autopreservação deve ser buscada a qualquer custo, mas o Evangelho nos chama para a entrega, para se doar, para se colocar. O chamado de Cristo para nós é um convite para morrer, para continuar e segui-lo até a morte. Então é necessário perseverar, meu irmão. Perseverar. Esse é o problema. Porque a gente não consegue ir, não consegue caminhar, procrastinamos, esse é o problema. Nós queremos conforto. Então por isso a gente não persevera em nada. E principalmente na fé. Irmãos, a quantidade de cristãos frouxo, fraco e desistente é muito grande. E aqui entendo o frouxo aqui, eu estou dizendo de gente realmente que tem medo do diabo, do pecado e de tudo, porque confia pouco em Jesus. Não perseveram, não continuam. E por tudo estão dizendo que vão embora, vão abandonar, não vão seguir. Precisamos de um batismo, irmãos, dos irmãos da igreja perseguida que continuam mesmo perdendo os seus. Porque Jesus é o foco da vida deles. Qual é a solução para essa realidade do nosso coração? Já que não conseguimos, a solução não é simplesmente tentar mais. Não é simplesmente continuar. A perseverança cristã não é um ato de heroísmo, não é a nossa força de vontade, mas é o fruto da nossa união com Cristo, irmãos. Porque se fosse por nossa vontade, pelo nosso heroísmo, pela nossa força, pelo nosso braço, seríamos os melhores crentes do mundo. Mas como já provamos que mesmo sendo até bons de andar mais um pouquinho, nós paramos e nós desistimos. Mas o segredo da perseverança está na nossa união com Cristo. Firmados nele, fixando nossos olhos nele, é essa a realidade para todos nós. Cristo é a nossa justiça. Isso foi nos creditado, imputado. Mas Cristo em nós, infundido em nós, pelo Espírito Santo, não só nos salva, mas ele também nos ajuda a perseverarmos. Porque nós não perseveramos para ser salvos. Nós perseveramos porque estamos salvos e seguros em Jesus. É por isso. É por isso que continuamos. Agora, como que isso pode acontecer e funcionar em nós, irmãos? A gente precisa olhar para o pioneiro, para o nosso modelo, para Jesus. E ele foi alimentado por uma dinâmica aqui divina que a gente precisa colocar em prática em nossas vidas. Primeiro, a mentalidade da perseverança. Quando a gente olha para Filipenses, no capítulo 2, o segredo da resistência de Jesus não foi o orgulho ou a teimosia, irmãos. Não foi porque ele insistia simplesmente, mas foi o esvaziamento. Esvaziamento. E a orientação para nós é: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A força para suportarmos e perseverarmos vem da submissão a Deus, vem da entrega absoluta a Deus, vem de se colocar totalmente debaixo da vontade do Pai, como Jesus fez. Então, quando eu me entrego, quando eu obedeço, quando eu me esvazio e reconheço que com o meu poder e o meu braço eu não vou conseguir, e aí sim, irmãos, vem resistência e perseverança que sai do próprio Cristo para todos nós, e ele é o exemplo maior. Para perseverar, precisamos nos esvaziar do nosso orgulho, dos nossos direitos, da nossa agenda. A gente não tem na nossa agenda um tempo de oração. A nossa oração deve se tornar como a de Cristo no Getsêmani. Ele deixou esse exemplo poderoso para todos nós.
não na minha vontade, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. É na rendição que encontramos resistência para continuar. É na rendição que encontramos força para perseverar. E não longe de Jesus, irmãos. E não longe de Jesus. Segunda coisa é o combustível dessa perseverança. É o que está no capítulo 12 de Hebreus. Jesus suportou a presente terrível tribulação e morte, porque os seus olhos estavam fixados no futuro. Você crê de verdade que Jesus voltará? Aqui não era otimismo, era uma certeza escatológica de que a morte dele traria remissão, redenção, de que os salvos seriam convocados, chamados para estarem conectados com Deus, de que a barreira criada pelo pecado seria quebrada, e a alegria de redimir o seu povo, de esmagar o mal, de pisar na cabeça da serpente e principalmente glorificar o Pai, mantinha Jesus firme. Quando nós olhamos para o futuro e alimentamos as nossas vidas dessa esperança do futuro e olhamos para o presente, do sofrimento que parece insuportável, da luta que parece que não vai terminar, olhamos para a glória do futuro, do Cristo que voltará, dessa leve e momentânea tribulação que vai terminar, mas que está produzindo em nós um eterno peso de glória. Eu olho para o futuro, meu coração se enche de esperança sabendo que toda dor, que todo sofrimento, que todo choro é temporário. O que é eterno é a minha realidade. É o que vai me ajudar a andar e perseverar. Então, irmãos, essa esperança na volta de Cristo não é uma fuga da realidade. Eu não estou aqui criando uma outra realidade, mas é verdade do Senhor para todos nós. E é nessa força que enfrentamos a realidade do sofrimento, da dificuldade, mas perseverando, enquanto se apanha, enquanto sofre, sabendo que estamos indo para um futuro sem sofrimentos. Todo mundo que diz que o sofrimento acaba quando você se converte a Jesus, eu acho que você pode voltar lá e dizer para eles: você mentiu, tá? Você mentiu para mim. O resultado dessa perseverança, ele obedece, irmãos. Jesus suportou o sofrimento em nosso lugar. Ele abraçou e suportou o sofrimento no nosso lugar. E o que aconteceu? Deus o exaltou sobremaneiramente. Ele deu um nome que está acima de todo nome. O resultado da perseverança dele, um nome que está acima de todo nome. Ele é o Cristo, o Salvador dos homens. A humilhação é o caminho da exaltação do Cristo. A cruz não é o fim da história, mas para nós que olhamos para ela, é o começo de um futuro promissor e poderoso. Porque estaremos nele em breve. Em breve. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Mas estaremos nessa realidade em breve. Agora, irmãos, se eu vivo a realidade da dificuldade, do sofrimento, e estou pensando em desistir sempre, o que está acontecendo com a minha fé? Com o meu entendimento sobre Deus? Eu preciso olhar de forma esperançosa e entender que a perseverança nunca é em vão. Cada ato de obediência, cada tentação resistida, cada sofrimento suportado por amor a Cristo, está sendo vistos, acompanhados. E nós temos a alegria de ter Ele perto de nós, para nos levar para essa realidade gloriosa e poderosa do final de todas as coisas. Talvez você está aqui hoje cansado, sem esperança nenhuma, desgastado, com vontade de ir embora, ou tu já foi. De repente você já foi. Não suportou, não aguentou.
A sua alma está fadigada, cansada, atribulada. E aí talvez você fez como Esaú e trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Talvez os seus olhos tenham se desviado, como o de Pedro, para as ondas, e você sente que está afundando, porque você não conseguiu perseverar. A esperança para todos nós nesse momento é que existe uma oportunidade para todos nós que queremos desistir ou que já desistimos e não aguentamos mais perseverar. E arrependam-se. 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 E não é para você se sentir bem com você mesmo, mas é para mudar de direção. Arrependa-se. Levante os seus olhos, volte a olhar para Cristo. Arrependa-se de suas falhas, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se de ter olhado para as circunstâncias e ter ido embora. Volte a olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ele pode começar de novo hoje. Ele pode restaurar a gente hoje. Ele é o consumador de todas as coisas, como diz o texto. Ele pode terminar a obra que começou em você, e Ele vai terminar a obra que começou em você. Então persevera, esteja firme. Ele não está desapontado com a sua fraqueza. Ele sabe quem você é. Ele conhece a sua desgraça, mas a sua graça é suficiente para você. A sua graça basta sobre nossas vidas. E é sobre isso que precisamos caminhar. O poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas, então ele pode fazer com que a gente ande mais uma milha nele, olhando para ele, fixado nele. Então, arrependa-se e volte-se para ele agora. Nesse momento, olhe para ele. O que precisamos fazer, irmãos? E já termino. Recalibre o seu olhar diariamente. Qual é a primeira coisa que nós fazemos pela manhã? Porque isso define o nosso dia. Antes de pegar o celular, antes de ligar a TV, pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. 5 minutos, 2 minutos, sobre a cruz e a ressurreição. Considere Jesus para esse dia. Lembre-se que você não vai conseguir chegar até o final do dia sem Ele. Você precisa dele. Recalibre os seus olhos. Eu estou com um óculos diferente hoje, o meu antigo. Fui recalibrar minha visão e deu errado. Fiquei sem enxergar mais nada. É horrível andar com óculos que não consegue ver nada. E aí tu tenta enxergar, aí fica olhando. Mas quando eu tirei ele, coloquei o velho, os caminhos antigos, e eu voltei a enxergar de novo. Falei, meu Deus, como é bom não ficar com o olho queimando. Como é bom, recalibre os seus olhos. A lente que você precisa usar para olhar as coisas é a lente do Evangelho. Corra em comunidade e não sozinho. Se queremos perseverar, precisamos entender de que a nuvem de testemunhas não está apenas no céu. Abraão, Isaac, Jacó, mas está sentado do teu lado também. Essa testemunha que está do seu lado, essa pessoa que está do lado de você, não é um museu. A igreja não é um museu de santos. Ele não é um pedaço de pau. Mas ele é a pessoa que pode andar com você e te ajudar a perseverar. Um ajuda o outro, um caminha com o outro, um suporta o outro, um leva a carga do outro. Então, por isso, a comunidade é necessária para a gente conseguir chegar até o final. Dizia um pastor argentino que ovelha solitária vira comida de lobo. Não podemos andar sozinhos. É lutando, perseveramos, somos um exército do Senhor e a gente precisa um dos outros. A comunidade nos ajuda a perseverar. Jesus andava com seus discípulos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele não estava sozinho, mesmo no dia em que entendeu que o Pai o tinha abandonado, era algo momentâneo por causa de nós, para a gente nunca mais se sentir desconectado do nosso Pai, do nosso Senhor. Reinterprete o seu sofrimento de uma forma diferente.
Quando a adversidade chegar, resista à tentação de perguntar: por que eu, Senhor? Por que eu? Em vez disso, pela fé, o que o Senhor está me ensinando nisto? Como o Senhor está me moldando e me colocando parecido com Jesus através desses sofrimentos? Me ajude a perseverar nisso. Então, quando nós olhamos pela lente da cruz, quando nós olhamos pelo que Jesus fez, nós vamos de verdade alcançar graça e misericórdia e resistência para ir até o final. Paulo está preso, como eu disse no começo, mas ele entendeu os segredos. Quanto a mim, já estou sendo oferecido como libação. Ele olhou para a sua vida inteira, para o seu sofrimento, para a sua morte que estava logo ali, não como uma tragédia. Ele olha e vê: eu estou sendo derramado como uma adoração no altar de Deus. Eu cheguei até aqui. Irmãos, perseverar como Jesus é abraçar a mesma lógica do altar. É ver cada desafio não como um obstáculo à nossa felicidade, mas como uma oportunidade de viver para a glória de Deus. É entender que não há vitória sem luta, mas Jesus lutou por nós. Ele guerreou as nossas guerras. Não há ressurreição sem crucificação. Não há coroa sem cruz. A boa notícia é que nós não corremos sozinhos, que nós não estamos andando sozinhos, que não estamos lutando sozinhos. A boa notícia é que podemos levantar a cabeça e ver o Cristo que foi primeiro que nós e que nos sustenta para perseverarmos até o fim. E quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim receberá a coroa. Quem perseverar até o fim terá a oportunidade de entrar no gozo celeste do nosso Pai. Perseverança é algo que precisamos ter, mas precisamos compreender que isso vem através de Cristo e do seu exemplo, e não de fora, de forma externa das Escrituras Sagradas. Você vai ter um momento para você orar nessa hora. Curve sua cabeça. Tenha esse momento de oração. Fale com o Senhor: Pai, me perdoe por tantas vezes desviar os meus olhos de Jesus e fixá-los em medos e fraquezas. Me perdoe pela minha impaciência de trocar o eterno pelo temporário. E peça a Ele: Senhor, renova a força da minha alma pela Tua presença. Que a visão de Cristo esteja clara sobre você. Ele suportou a cruz por nós. Que Ele nos inspire a correr com resistência à carreira que Ele nos propôs. E isso vai acontecer pelo poder do Teu Espírito. Ele pode nos ajudar. Ele pode caminhar conosco. Faça-se essa pergunta enquanto ora. Qual peso, preocupação, ou hábito, ambição está te atrapalhando na sua corrida espiritual hoje? O que você tem que abandonar? O que você precisa deixar? O que está embaraçando você? Cristo está aqui e pode te libertar e te deixar leve para a caminhada. Ore ao Senhor.